Então é isso, galera. Finalmente a Sony corrigiu uma falha que preocupava todos os jogadores do PlayStation 5. Mas isso pode indignar quem já tem o seu PlayStation 5. E vocês vão entender tudo nesse vídeo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa aí nos comentários o que você achou sobre tudo isso que vai acontecer. E claro, compartilhe esse vídeo com seu amigo porque é um vídeo totalmente informativo. Então vamos lá pro vídeo para vocês entenderem tudo isso que está acontecendo. Então, como vocês já devem saber, já foi lançado um novo modelo no mercado do PlayStation 5 Slim de 825 GB. E é nesse ponto que vocês vão entender porque quem tem o PlayStation 5 de 1 TB vai ficar chocado com o que eu vou falar agora. Ó, a notícia é o seguinte, revisado. O novo PS5 Slim corrige falha que preocupava jogadores. Então você já consegue notar que essa nova atualização vai pegar apenas o PlayStation 5 de 825 GB. Esse PlayStation 5 Slim de 1 TB não vai ter essa atualização, mas vocês vão entender agora. Lá em 2024, o PS5 Pro revelou uma melhoria discreta, mas importante. A Sony havia redesenhado o sistema de refrigeramento com saliências internas para conter melhor o metal líquido que resfria o processador. Agora, em 2025, uma nova desmontagem feita pelo YouTube Austin Evans mostra que o PS5 Slim também recebeu essa atualização no projeto interno. Então, o que acontece aqui? O PS5 Pro realmente tem uma refrigeração melhor. Eu já testei ele aqui no canal. Como vocês sabem, eu tenho o PS5 Pro e ele está aqui, logo atrás, no cenário. E o PS5 Slim tem uma diferença real na refrigeração, e isso agora foi contestado e afirmado pela Sony, que tem essa diferença, mas no PS5 Slim de 1 TB. O novo PlayStation 5 Slim de 825 GB já vai vir com essa melhora, onde vai dissipar melhor, né, o calor ali, e vai ter uma refrigeração melhor no PS5 Slim, que vai se igualar ao PlayStation 5 Pro em relação ao refrigeramento do console. Mas vamos falar mais porque tem muito mais a falar por aqui. Mas por que isso importa? Tudo começou em 2025, quando surgiram relatos e polêmicas sobre vazamentos de metal líquido em consoles posicionados na vertical. Rolou muito esse comentário, né, que poderia acontecer isso do metal líquido descer, escorrer pela placa do PS5 Slim ou do PS5 Fat. Na época, isso realmente aconteceu, esses relatos, e muitas pessoas tiveram medo de colocar o PlayStation 5 Slim e o Fat na vertical. A substância, quando mal distribuída, poderia ocorrer e danificar outros componentes da placa-mãe. Na época, especialistas chegaram a minimizar os riscos, mas o designer revisto do PS5 Pro reacendeu a discussão. O que isso significa? Houve esses relatos, houve todos esses rumores, a Sony ouviu, mas não falou nada, não confirmou e nem desafirmou que isso poderia acontecer. Eles caladinhos foram lá e mudaram o hardware do PS5 Pro e mudou. E aí veio lá o youtuber e mostrou que tinha diferenças já do PS5 Slim para o PS5 Pro no hardware, principalmente na dissipação do calor. E isso reacendeu a discussão e a preocupação de quem já tinha o PS5 Fat e o PS5 Slim já das primeiras edições lançadas. E agora, outro canal, que é o HawkFix, foi um dos primeiros a apontar a mudança. O dissipador de calor do PS5 Pro faz ranhuras que ajudam a manter o metal líquido no lugar certo, reduzindo o risco de espalhamento. Então, isso já fala muito por si que a Sony, ela de forma silenciosa, está assumindo que os modelos anteriores tinham essa possibilidade de escorrer o metal líquido pela placa gráfica se botado na vertical. De forma silenciosa, eles já estão falando isso. E aqui ainda fala, embora a Sony nunca tenha confirmado oficialmente, um problema, a correção, fala por si. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eles não assumiram que poderia escorrer o metal líquido pela placa, mas agora essa correção no novo PlayStation 5 Slim já fala por si. Mas agora, uma pergunta que não quer calar. Por que eles não fizeram isso no modelo de 1 TB?
já que o PS5 já tem várias versões. Eles já deveriam ter notado isso no PS5 Fat, que foi o primeiro lançamento. E corrigido o PS5 de 1 TB. Aí eles deixaram para corrigir agora, quando lançou o seu novo modelo do PlayStation 5 Slim, defasado com a memória de 825 GB, porque se a gente comparar com o PS5 Slim de 1 TB, quem está perdendo ao comprar um de 825 GB é o consumidor. Mas aí agora eles fizeram essa mudança no hardware para justificar a compra do console. É uma lógica que deve ser pensada. E agora aqui ainda diz, e agora essa mesma solução está presente no novo modelo do PS5 Slim, no caso de 825 GB. Os de 1 TB vai vir do mesmo jeito. A versão revisada do console repete o designer com saliências, reforçando a ideia de que a fabricante está aplicando silenciosamente melhorias no hardware com base em aprendizados anteriores. Então o que eles estão fazendo aqui? Agora, eles estão simplesmente mudando o hardware do novo console para poder vender o console, dando uma justificativa de melhorias. E o PS5 Slim de 1 TB fica aí a pergunta. Coloco na vertical para correr o risco do metal líquido descer por toda a placa? É melhor não, né? E aqui ainda fala o seguinte, o resumo, né, das melhorias do novo PS5 Slim de 825 GB. São 4 melhorias, né? E a primeira é o dissipador de calor com saliências igual ao PS5 Pro, na verdade. Então eles mudaram realmente o dissipador de calor para ficar igual o do PS5 Pro. Que eu garanto a vocês que o refrigeramento do PS5 Pro é excelente. Você pode passar por horas ali jogando que você não percebe que o console está esquentando. Eu já joguei na vertical e na horizontal e não vi diferenças. E isso agora foi confirmado para mim, que é a questão de melhorias no hardware, e principalmente do dissipador de calor. Com as saliências, que no PS5 Slim eu não via isso, por isso que esquentava muito. Então deve-se ter o máximo de atenção com o PS5 Slim. Principalmente agora que a Sony, de forma silenciosa, já falou que, né, tem problemas realmente do dissipador que pode vir a escorrer o metal líquido pela sua placa gráfica se colocar na vertical. Então tem que ter o máximo de cuidado. E aqui ainda fala, melhor contentação do metal líquido sob o chip da APU, então ela vai ser melhor espalhada ali pelo chip da APU, e isso vai melhorar também a questão de refrigeração do console. A redução de riscos de vazamento, especialmente se o console for posicionado na vertical. Então, se o console for posicionado exatamente assim na vertical, já não vai ter aquele problema de escorrer o metal líquido, né? Mas, para quem já tem o PS5 Slim de 1 TB, esse risco pode acontecer. Isso só equivale para o PS5 Slim de 825 GB. E agora vai vir um novo acabamento que vai ser fosco no PS5 Slim. Ou seja, o PS5 Slim de 1 TB, como vocês podem ver aqui, né, ele tem esse acabamento Black Piano, que geralmente risca muito, né, com muita facilidade, né, porque ele tem um brilho, ele tem um material totalmente diferente, né. E aí, esse material aqui vai mudar e agora vai ser um plástico mais resistente. Então esse acabamento aqui vai mudar. Na minha opinião vai ser bom e ruim. Bom porque não vai mais arranhar essa parte do console, vai ter uma dificuldade maior de arranhar. E a outra porque vai acabar, né? Não vai acabar aquele acabamento premium que tinha do PS5 Slim. Então o acabamento premium já não vai existir mais do PS5 Slim. Então de uma certa forma eu acho isso ruim. E aqui ainda fala, para quem mora em regiões quentes ou costuma usar o console em pé, essa atualização pode fazer toda a diferença a longo prazo. Então, galera, na minha opinião, o PS5 Slim de 825 GB, ele vai valer e não vai valer a pena. E eu vou explicar a vocês essa frase. Vai valer a pena porque ele vai vir com melhorias no hardware, como já vimos, na refrigeração do console. Ele vai vir com a mesma refrigeração do PS5 Pro, e isso eu posso confirmar para vocês que é excelente para o console. E ruim porque ele vai vir apenas com 825 GB de armazenamento. Se a gente comparar o PS5 Slim de 1 TB, o de 825 GB ele é defasado.
E lembrando para vocês que não é 825 só para os jogos, né? A gente vai ter que dividir entre coisas do sistema. Então, basicamente, ali vai ficar uns 725 GB para armazenar jogos, ou um pouco mais que isso, mas pouca coisa mesmo. Então, na minha opinião, né, como já teve outras versões do PlayStation 5, esse problema do vazamento do metal líquido já deveria ser tido feito, né, desde o PS5 Slim de 1 TB, né, já que a gente já teve o PS5 Fat, então eles já deveriam ter, né, analisado esse caso no PS5 Fat, que foi o primeiro lançado. E depois, os lançamentos do PlayStation 5 Slim vir com as melhoras reais, né? Já veio com algumas melhoras, só que não totalmente, com esse problema de escorrer o metal líquido pela placa. Eles só deixaram para fazer isso agora, né, no novo lançamento do PlayStation 5 de 825 GB, que vai diminuir o custo de produção e vai chegar no Brasil e nos outros países com o mesmo preço de R$ 3.800 a R$ 3.900 em um console com menos memória, só porque agora tem um hardware melhor. Então, na minha opinião, eles deveriam ter feito isso bem antes, lá no modelo do PS5 Fat, do primeiro modelo, né? Mas, infelizmente, eles deixaram para fazer agora, que todo mundo praticamente já tem o PS5 de 1 TB, que todo mundo já tem o PS5 Fat. Eles deixaram para fazer isso agora. Mas, essa foi a notícia de hoje. Pode não ser tão boa para quem já tem o PS5 de 1 TB. Eu, particularmente, não gostei, porque eu já tenho de 1 TB aqui. Mas vale lembrar e salientar aqui para vocês um aviso: não usa mais o PS5 de 1 TB na vertical. Tenta usar na horizontal, porque de fato eles assumiram de forma silenciosa que o risco do metal líquido escorrer pela placa pode acontecer. Então tenha um máximo de cuidado, certo? Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso, né, sobre o novo lançamento do PS5 de 825 GB com melhorias no hardware. E eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that